Então, o corpo foi produzido, o corpo burguês, o corpo do trabalhador, né, ele foi produzido a partir desses saberes, incluam-se aí as ciências humanas, né? Por isso que Foucault faz uma crítica política às ciências humanas, nas palavras e as coisas, porque para Foucault as ciências humanas foram instrumentos de uma lógica do poder que começou a fazer um tipo de delimitação das populações, dos indivíduos e dos corpos, e uma série de saberes foram produzidos a partir daí, que se constituíram com o que nós chamamos de ciências humanas, né? Por exemplo, para você ter uma disciplina institucional, você precisa de saberes que não são só saberes técnicos. Você precisa de alguns psicólogos lá também, não é, propondo algum tipo de controle social e etc. Não é? Quer dizer, certos saberes organizam o espaço social e o espaço corpóreo também do sujeito. Não é? A ideia do Foucault é muito interessante porque ele vai dizer assim que os saberes eles vão produzindo individualidades, né? Na verdade, os poderes, né? Vão se criando uma série de individualidades no mundo moderno, né? Alguns personagens vão se recortando individualmente, como, por exemplo, o louco, não é? A mulher, a criança, o homossexual, e etc., por aí vai. E essas individualidades vão sendo produzidas e uma série de saberes em torno dessas individualidades vão sendo produzidas também. Não é? É por isso que Foucault vai dizer que o poder produz saberes. Não é? E esses saberes eles servem para fazer um tipo de controle dessas individualidades de uma maneira muito estratégica e sutil, que não é mais a mesma maneira da lógica soberana. Não é? Não é de uma forma autoritária, vindo de fora para dentro. É dizendo assim, como deve ser uma mulher. Né? Então se produz uma série de saberes dizendo como é a experiência de ser mulher. Isso é proposto para que as mulheres se subjetivem. Os tais dos processos de subjetivação em Foucault têm a ver com isso. Né? Então, a subjetivação de uma mulher ela é produzida, ela é proposta a essas mulheres e as mulheres passam a acreditar, então, que ser mulher é ser assim, ser assado e tal. Não é? Então, é muito mais sutil, não é uma imposição, não é mais simplesmente assim, proibição da mulher ter relações sexuais. Não é dessa maneira. Não é? É a forma como se trata o corpo feminino, o corpo da mulher, que hoje em dia a gente tem uma série de saberes, hoje em dia tem saber para tudo. Né? A maior prova de que o saber é o... Veja bem, eu estou falando saber e não ciência. Né? Nem todo saber, como eu disse, está dentro do campo científico e, na verdade, a maioria dos saberes que operam no controle social, de maneira geral, não tem nada a ver com a ciência. Não é? São saberes normativos, moralizantes e etc., que a gente encontra aí na Globo, nas revistas, nos coachings, nas personagens de controle social que propõem formas de subjetivação. Né? Hoje, a gente estava discutindo isso no encontro que a gente teve há pouco sobre psicanálise política. Hoje, essa ideia, eu também já comentei isso aqui com vocês, a ideia de uma subjetividade neoliberal é o que impera. Né? Quer dizer, nós todos somos atacados por isso, de que nós temos que funcionar dentro de uma lógica que é a lógica empresarial. Né? Você deixou de ser um sujeito, deixou de ser um indivíduo e passou a ser uma microempresa. Não é? A forma como você tem que se subjetivar implica nisso. Não é por acaso que a figura do coaching saiu da empresa, não é? Não que saiu, mas saiu no sentido de que se expandiu para o laço social e quer dar conta de toda uma série de formas e de fenômenos, de experiências da cultura, né? Inclusive nos consultórios psicológicos. Né? Quer dizer, essa coisa de você fazer uma gestão, né? Esse discurso da gestão não tem nada mais chato. Mas exatamente, você tem que gerir tudo, né? Gerir sua vida. Você tem que ser um gestor da vida. Né? E o mais interessante do neoliberalismo é isso, é de que
como o Estado ele é esvaziado de todas as garantias que ele poderia dar para o sujeito, é você que tem que se virar com isso, né? Quer dizer, o perverso dessa proposta neoliberal é isso, né? Quer dizer, você não tem mais saúde pública, mas isso é uma boa oportunidade, não dizem isso, né? A crise é uma boa oportunidade. Mas você, então, como não tem saúde pública, você tem uma boa oportunidade de você fazer o seu plano de saúde, não é? E gerir a saúde familiar, e etc, etc. Né? É a lógica. E esses processos, veja bem, isso não é brincadeira não, porque eu posso estar ironizando aqui, mas isso tem efeito para as pessoas. As pessoas chegam, inclusive, no consultório falando disso, né, da coisa das metas, da gestão da vida, e de que as coisas têm que ser gestadas, e não pode perder tempo, e não pode perder isso. Né? Isso tem aparecido, né, inclusive na clínica. Né? É como se fossem novos modelos de subjetivação, novos modos de subjetivação que são propostos por essa lógica muito atual, que é essa lógica neoliberal. Né? Bom, isso é só um adiantado que eu dei na discussão, mas quero voltar para a questão dos poderes em Foucault. Vocês estão muito calados, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Então, veja bem, essa primeira parte dos poderes disciplinares, eles são interessantes porque mostram como o corpo, né, isso que o Foucault chamou de anatomia política, mostra como o corpo foi e ainda é o objeto do poder no mundo moderno. Né? Mas não é o que mais nos interessa aqui, ou pelo menos mais me interessa para falar o que a gente precisa falar. Né? De todo modo, é importante guardar isso, de que o corpo, em Foucault, esse corpo ele é produzido, ele é intensificado, ele é exigido, ele é instado. Não é? É diferente da lógica do poder repressivo, que depois Foucault vai criticar lá na história das sexualidades, de que o poder reprime, de que o poder corta, o poder apara, não é? Recalca, suprime. Não é? Não que não haja repressão social ou sexual, mas Foucault vai mostrar de como o corpo começou a ser produzido, não é? Do ponto de vista tanto das tecnologias e dos saberes que recortavam, o termo que ele usa, que esquadrinhavam o corpo, não é? O corpo passou a ser esquadrinhado, uma série de saberes passaram a saber sobre o corpo. Hoje em dia a gente tem uma especialização absurda, não é? Quer dizer, hoje tem médico de mão, não é? De pé, não é? Quer dizer, é muito curioso isso, para você ver como os saberes recortaram o nosso corpo, de maneira que você tem uma especialização absurda na medicina, por exemplo. Né? Mas tem outra coisa também que o Foucault vai dizer, e aí eu estou dando um pulo lá para a história da sexualidade para chegar onde nos interessa, né? Que ele vai dizer que, além dessa lógica disciplinar, se produziu também no mundo moderno um tipo de poder que ele chama de biopoder, né? Que é um poder que incidiu sobre o corpo de uma maneira um pouco diferente da anatomia política. Não é? Por isso que ele chama de biopolítica. É um poder que incide especialmente sobre aspectos que até então não eram politizados do corpo humano. Não é? A vida, mas a vida aqui biológica, não é a vida... por exemplo, quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, ele não está dizendo, ele não está se referindo à vida biológica do sujeito, ele está se referindo à vida simbólica. Não é? Nesse caso, no mundo moderno, especialmente a partir do século XVIII, o poder ele incide sobre a vida biológica, a vida orgânica e a espécie humana, né? A lógica da espécie. Os saberes, a política e o saber passam a tomar esses aspectos do corpo como objeto de controle. Né? Então, por exemplo, hoje em dia existe toda uma discussão sobre bioética, quem pode morrer, quem não pode morrer, se tem eutanásia, se eu posso fazer eutanásia, não posso, etc, etc. Né?
Mas também nós temos toda uma história no mundo moderno que começou com o higienismo, né, que era a ideia de que nós podemos e devemos fazer um controle da raça, da ideia de raça, né, que começou com o higienismo e que culminou com o nazismo, né, com essa ideia de purificação da raça, e que, obviamente, isso existe ainda hoje, porque isso acompanha uma certa genética delirante, né? Por mais que a genética esteja aí, e que eu não duvido que seja possível se fazer isso daqui a pouco, né? Já tem um filme, já tem, a ficção já está dizendo isso, né? Tem o Gattaca, já assistiram o Gattaca? É Gattaca, eu nunca sei como é o nome, a pronúncia certa, que mostra isso, né? De como uma geração de seres manipulados geneticamente tem uma ascensão social e passam a ocupar um lugar social diferenciado dos que nasceram normalmente, não tem genética como nós, né? Os fuleiros como nós. É muito interessante isso, como isso tem um caráter político e social muito curioso, né? Nós não podemos acreditar, por exemplo, que essas questões se dissolveram completamente, né? Recomendo que leiam um livro, eu também não vou entrar muito nessa discussão, porque não é o ponto que me interessa hoje também, a gente já falou muito disso em outras ocasiões, mas recomendo que leiam um texto do Agamben, do Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, que se chama O que Resta de Auschwitz, né? Que é o Agamben, eu diria que é assim, um cara que dá uma continuidade, que não é unicamente uma continuidade, porque é um grande autor, ele amplia e eleva a ideia de biopolítica em Foucault para outras dimensões, né? Inclusive, a ideia do Agamben é que hoje o Estado moderno se rege por essa lógica da exceção, como foi no Estado nazista, né? O Estado nazista era um Estado oficial de exceção, né? Que é muito curioso, né? Era uma coisa que nunca existiu. Nós não podemos achar que o nazismo foi apenas uma maluquice da cabeça do Hitler ou dos alemães, que de repente inventaram essa marmota e que não foi. Isso tem tudo a ver com essa lógica, a instalação do discurso científico e da lógica biopolítica no mundo moderno e ocidental. Que o discurso é científico, delirantemente genético, mas né, genético e biopolítico, né? A ideia de que até hoje, a semana passada, estavam lá os skinheads, os neonazistas, em pleno Estados Unidos, fazendo manifestação de camiseta e jeans, né? Que agora eles sacaram que tem que se apresentar, vocês não viram isso não na internet? Eles têm que se apresentar de maneira bacana, né? Então estavam todos usando camiseta e jeans, né? Para ficar assim, bacana. E está aí, né? Mas, além dessas extremidades, né, a gente tem que considerar, por exemplo, como a biopolítica está presente em todo esse processo de medicalização da subjetividade que nós vivemos hoje, né? Quer dizer, tem uma excessiva medicalização, e isso não é unicamente da medicalização, toda a lógica neurocientífica, das neurociências, a subjetividade foi reduzida a neurônios ou a elementos químicos ou enfim, produtos medicamentosos, e que supostamente você poderia resolver uma coisa ou outra, as questões do sujeito, não é? Ou da subjetividade através dessas propostas que são fundamentalmente biopolíticas, não é? Bom, nem é por onde Foucault vai, nem tampouco por onde a psicanálise vai. Mas tem um aspecto que é importante, queria chamar a atenção de vocês, porque esse aspecto tem tudo a ver com a crítica que Foucault vai fazer à psicanálise na história da sexualidade, e que tem a ver com essa relação do saber e poder. Foucault, nas conferências aqui no Brasil, não é? Ele, pela primeira vez, falou do que ele chamou de poder pastoral. Essas conferências estão publicadas, vocês encontram, que se chama A Verdade e as Formas Jurídicas. Acho até que tem na biblioteca, se alguém quiser procurar, né? Vocês encontram aí, foi publicado década de 70, fim da década de 70, ele veio ao Brasil e deu essas conferências aqui em São Paulo, se eu não me engano, na PUC, ou coisa parecida. A ideia de Foucault qual é? Ele vai dizer o seguinte, de que o Estado moderno
E os processos de subjetivação modernos, eles funcionam através de uma lógica que ele chama de pastoral. O que é a lógica pastoral? É um tipo de poder que foi, obviamente, constituído pelo cristianismo, não é? Mas que, a partir de um determinado momento, ele se tornou uma estratégia, ele sempre existiu, mas não no mundo moderno, ele se tornou a estratégia de controle social e político do mundo moderno. Como é? É a diferença que a gente pode encontrar entre o soberano e o pastor. O soberano não precisa de estratégia para mandar. Ele manda porque tem sangue azul, tem uma linhagem divina, não é? Tem alguma relação com Deus, e, portanto, é naturalmente reconhecido como detentor de um poder e manda, obedece quem tem juízo. Não é? O pastor não é dessa mesma lógica. Como é que o pastor exerce o seu poder? Ele exerce o poder convidando, vejam que isso é importantíssimo porque tem a ver com a crítica à psicanálise, e inclusive a ideia de transferência. O pastor, ele convida o sujeito a falar da sua intimidade. Porque a partir do século XIII a prática da confissão foi estabelecida, não é? E então, porque a confissão sempre existia, mas se confessar com o pastor passou a ser uma obrigação no cristianismo, não é? Então, quando você fala para um pastor, esse pastor produz um saber sobre esse sujeito, não é? E, constituindo esse saber, ele vai estabelecer um tipo de poder que é muito semelhante ao que a gente chama em psicanálise de um poder, um poder transferencial, um laço transferencial, não é? Ele vai estabelecer um tipo de relação de poder que é via saber da intimidade do sujeito. Não é? Tá clara essa distinção? Quer dizer, não? E veja bem, a ascensão do pastor sobre o seu rebanho não é uma ascensão direta de um poder autoritário, tirânico e direto. Ele conhece as suas ovelhas, uma por uma, individualmente. Não é? É uma estratégia de poder individualizada, inclusive. Quando você fala de pastor, é igual a padre? Não. Então, bom, o padre é um pastor, não é? Mas é no sentido da lógica pastoral, de que você tem que cuidar, porque a lógica religiosa pastoral é essa, você tem que cuidar da sua paróquia, né? Do seu rebanho, dos seus fiéis. O padre, o pastor também, no sentido, nessa distinção, no sentido, falando pastor no sentido geral, né? Tanto os pastores evangélicos como os padres estão dentro dessa lógica pastoral, né, maior, não é? Da mesma maneira que o Estado moderno, por exemplo, né? O Estado ele passa a querer conhecer cada população individualmente, né? A população não é individual, mas ele cria populações, não é? E constitui um determinado saber sobre aquela população e aplica esse saber sobre aquela população, não é? Então, as estatísticas, as ciências sociais, a geografia, a psicologia, a política, as ciências políticas de maneira geral, dão ao Estado um determinado saber. Hoje, por exemplo, a população LGBT, não é? Existe todo um aparato de práticas e discursos que produzem uma série de saberes sobre o que é a população LGBT, e isso o governo sabe, não é? O Estado sabe, mas não é unicamente um controle do Estado, porque esse controle, como eu disse, é uma coisa produzida, não é? Então, a Globo já se apropriou da trans, não é? Então aparece lá o que é uma trans na novela das 8, não é? E se propõe agora como é que é ser trans, não é? A Globo já se apropriou e já vai dizer o que é ser trans e como ser trans, não é? Você está entendendo? É uma série de estratégias que vão se produzindo, uma série de saberes, de práticas e discursos sobre aquela população, e isso aparece como uma proposta subjetivante, não é? O sujeito passa a subjetivar aquela população de uma determinada forma. É parecido com o que eu falei há pouco sobre a mulher, não é? Mas isso também é sobre o homossexual, sobre o louco, sobre, enfim, sobre uma série de individualidades, como diz Foucault, não é? São essas individualidades são criadas, são recortadas e uma série de saberes são produzidos sobre
sobre eles.